Nos dias atuais, se tem uma coisa que realmente o cristão precisa, é urgente, é a santificação. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Vem comigo! Olá, meu nome é Claudemir Pontes, tudo bem com você? Como eu sempre digo nos meus vídeos, quem está debaixo da graça do Senhor sempre estará bem. Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito, mas muito importante para o homem, que é a santificação. A santificação com certeza hoje é uma necessidade, sempre foi, mas agora urgente, com urgência. Precisamos nos santificar. Mas eu quero ir com você discorrendo na palavra de Deus. Eu quero falar com você sobre dois aspectos da santificação, tá bem? Então, o primeiro aspecto seria a santificação em Jesus Cristo. Sim, você sabe que o homem foi criado para ter relacionamento com Deus. E isso você vai ver nos nossos vídeos, muito bem explicado aqui no nosso canal. Então, acesse os nossos vídeos que falem sobre o tema e você vai verificar que o homem foi criado para ter relacionamento com Deus e para isso ele foi criado na condição de santo, tá bem? Então, como o homem foi criado na condição de santo, é necessário que ele volte agora para o estado original dele. Mas por que ele foi criado na condição de santo? Acabamos de dizer, para ter relacionamento com Deus, porque Deus é santo. Sem a santidade, o homem não pode ter relacionamento com Deus. E o propósito da criação é ter relacionamento com Deus. Procure no nosso canal, aqui no nosso canal, a playlist do O Propósito de Deus na Criação. Assista ali os 4 vídeos e você vai conhecer em detalhes o que diz a palavra de Deus logo em Gênesis, no capítulo 1, sobre o propósito de Deus na criação. Quero te pedir, já que estamos falando nisso, que você se inscreva nesse canal. Nós temos aqui muita coisa boa para você aproveitar, se desfrutar e se fortalecer na palavra, tá bem? Mas o assunto é santificação e nós queremos falar sobre isso agora. O primeiro aspecto que nós queremos apresentar é a santificação promovida através da pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que sem a santificação você não pode ver a Deus. Mas por quê? Porque Deus é santo. E então, voltando a Gênesis, nós vamos analisar ali o propósito de Deus na criação e quando então o pecado separa o homem de Deus e então não tem mais a possibilidade de o homem se aproximar de Deus, porque agora o homem está no pecado e Deus é santo. Então vamos ver aí o amor de Deus, né? O amor de Deus que está acima de todas e qualquer coisa. Nós vamos ver aí o amor de Deus providenciando uma saída que seria a vinda do libertador para pagamento desse pecado que separa o homem de Deus. Mas por quê? Qual é o propósito disso? Jesus Cristo vem, derrama o seu sangue na cruz como exigência de Deus e agora então nós temos a possibilidade de nos santificar. Então aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida agora são santificados. O seu pecado é perdoado e ele se torna agora diante de Deus um santo novamente. E é isso que nós vamos ver na carta de Paulo aos Coríntios. Acompanhe comigo esse versículo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, é a apresentação do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. E ele então se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo e ele diz assim: estou mandando esta carta à igreja de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e aos chamados para serem santos. E aqui nesse versículo eu entendo que está englobando os dois aspectos da santificação. Os santificados em Cristo Jesus, aqueles que receberam a salvação e tiveram seus pecados perdoados através de Cristo Jesus. E depois ele fala no mesmo versículo, aos que são chamados para serem santos, que é o outro aspecto da santificação que eu quero te falar daqui a alguns minutos, tá bem? E agora nós estamos falando sobre o primeiro aspecto ainda, que é a santificação em Jesus Cristo. Eu quero falar para você que me assiste agora, se você ainda não se decidiu
por Jesus Cristo, você não se decidiu aceitando a Jesus, entregando seu coração, se arrependendo dos seus pecados e declarando que Ele é Senhor da sua vida, que Jesus é Senhor da sua vida, eu quero te fazer um convite para você fazer isto agora. Entenda que sim, o pecado separa o homem de Deus, como diz Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E por causa do seu pecado, você não pode ter acesso a Deus. Então você tem que ter o seu pecado perdoado. E é isso que Jesus veio fazer, derramando o seu sangue na cruz, cumprindo a exigência de Deus, tá bem? Então eu quero colocar isso para você. Se você ainda não declarou que Jesus é Senhor da sua vida, se você não entregou sua vida a Jesus Cristo, faça isso agora, que você receberá a santificação através de Jesus Cristo, que é o primeiro aspecto que eu quero falar para você, tá bem? Se você for em Efésios capítulo 1, verso 4, você vai ver ali que é um propósito de Deus desde antes da criação, antes da fundação do mundo. Era o projeto de Deus para homens e mulheres colocados aqui na terra serem santos. E se você vai assistir também outros vídeos no nosso canal, você vai perceber a explicação da palavra santo. Significa o quê? Santo significa separado. Separado para quê? Separado para Deus. Então, até mesmo antes da fundação do mundo, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, já tinha projetado para mim e para você sermos dele, separados para ele. E porque Ele é santo, é necessário que eu e você também estejamos nesse processo de santificação. Tendo nossos pecados perdoados, nós então nos tornamos santificados em Cristo Jesus. Eu quero falar mais um versículo para você. Na primeira carta aos Coríntios, ainda no capítulo 1, no verso 30 agora, Paulo diz assim: mas vós sois dele. Dele quem? De Deus. Tá bem? Através da pessoa de Jesus Cristo, aquele que se nos tornou sabedoria, justiça, justificação, santificação, redenção. Então veja só que Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no verso 30, como eu acabei de dizer, que através de Jesus Cristo recebemos a santificação. Então esse é o primeiro aspecto da santificação, daquela que a Bíblia fala em Hebreus, tá? Sem a qual você não poderá ver a Deus. Se você não passar por esse processo de santificação através da pessoa de Jesus Cristo, você não poderá ver a Deus. Então, se você deixa esta vida, o seu destino não é estar com Deus. Entenda bem isso. Isso é muito sério, talvez a coisa mais séria da sua vida, da minha vida, porque isso nós não estamos falando de momentos ou de horas ou de anos passados aqui na Terra, nós estamos falando de eternidade. Aquele que não passa pelo processo de santificação através de Jesus Cristo, o derramado de sangue na cruz, não tem parte com Deus, não viverá a sua eternidade com Deus. Então eu quero deixar isso com você que me ouve agora. Se você já ouviu falar e ainda não declarou e não decidiu por Jesus, faça isso agora. Se você nunca ouviu falar, mas está ouvindo falar agora sobre isso, eu quero te pedir, reflita sobre isso. O teu pecado não deixa você chegar perto de Deus e a santificação através de Jesus Cristo precisa acontecer na sua vida. O que seria o perdão do seu pecado através de Jesus Cristo. Então é só você entender que é pecador, está separado de Deus, e então você decidir estar com Jesus ou com Deus na eternidade e dizer: sim, eu quero, Senhor, me perdoa os meus pecados, e eu aceito o sacrifício de Jesus feito na cruz e declaro que Ele é Senhor da minha vida. Agora, o outro aspecto da santificação que eu quero colocar para você é o aspecto agora da parte humana, tá bem? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, está dizendo o seguinte: Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Então, o Senhor, além de te projetar para você ser separado para Ele, além de entregar Jesus, seu Filho, para que você recebesse a santificação, agora você entendendo a palavra, você fazendo parte dessa santificação, o Espírito Santo está habitando na sua vida. Agora é você que tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte para nos santificar, fugir da impureza, fugir da coisa errada, fugir daquilo que desagrada a Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte. Você pensa assim: é difícil, é muito difícil, é o nosso esforço, mas nós precisamos mostrar que estamos querendo fazer, porque na verdade
estar perto de Deus, estar com Deus, tendo relacionamento com Ele, é a melhor coisa que o ser humano pode passar ou ter na sua vida. Então, o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre você e o vosso Deus. Os seus pecados, as suas iniquidades fazem separação entre você e o vosso Deus. E a Bíblia diz, como nós acabamos de mencionar, Paulo falando aos Tessalonicenses, que você e eu precisamos fugir das impurezas. Em Hebreus 12:15, o escritor menciona: procurando diligentemente. O que significa isso? Com todo cuidado, tá bem? Procurando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, mais uma vez, a Bíblia confirmando aquilo que nós acabamos de falar, que o pecado separa o homem de Deus. Então, eu queria que você entendesse isso. Agora é o meu esforço, é o seu esforço para agradar a Deus, para nós não cairmos em tentação, para nós fugirmos daquilo que é pecado. E se você não sabe o que significa a palavra pecado, significa errar o alvo. O alvo daquele que conhece a palavra, o alvo daquele que conhece a Deus, o alvo daquele que já experimentou a graça de Jesus Cristo, o alvo daquele que já experimentou o amor de Deus, o perdão dos seus pecados, deve ser agradar a Deus em tudo. Então, não pecar, fugir do pecado. Se arrepender. Então, se arrepender significa mudança de pensamento e mudança de atitude. Nós já falamos sobre arrependimento também. Você vai assistir os vídeos que nós temos no nosso canal para ver sobre arrependimento. Você vai ver ali no vídeo chamado As Duas Exigências, tá bem? Que vai falar forte sobre isso. Então, eu quero falar para você o seguinte: arrependimento é o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2. Porque ali fala de mudança de mente. Você deve prestar um culto agradável ao Senhor, uma adoração verdadeira, mudando o seu pensamento, a sua forma de pensar, e então apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, os seus desejos, a sua alma como sacrifício vivo, o seu espírito como sacrifício vivo. Tudo isso é adoração. Falamos de espírito, de alma e de corpo, tudo aquilo que envolve o ser humano, que agora nós entendemos que deve agradar a Deus, pertence a Deus. Mas uma coisa é muito clara quando Paulo fala, Romanos 12, 1 e 2, porque é mudança de mente, tá bem? Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de decisão. Então, é mudança de opinião. Então, quando Paulo fala sobre arrependimento, ele fala mudança de mente. Aqui em Romanos 12, ele está falando, sim, é você que tem que decidir isso, porque quem muda a sua forma de pensar, a minha forma de pensar sou eu, quem muda a sua forma de pensar é você. Então, agora, conhecendo a palavra, experimentando o amor de Deus, experimentando o perdão de Deus, então agora você resolve mudar as suas atitudes para quê? Para agradar a Deus. Então aí você busca a santidade, e é isso que Paulo fala. Inclusive a Bíblia em Hebreus vai citar sobre Esaú, por exemplo, né? Ele diz que você não deve ser como Esaú. E Esaú fez o quê? Esaú trocou o seu direito de primogênito, as bênçãos de Deus que tinha para ele, ele trocou por um prazer momentâneo. Ele trocou por uma alegria momentânea, uma satisfação do corpo físico momentânea. E isso é uma palavra que fica muito forte para mim e para você, porque na verdade é o que mais os homens procuram. Homens, sim, homens. Eu estou falando de você, de mim, os cristãos, aqueles que vai na igreja, aquele que frequenta, aquele que diz que ouve a palavra. Estão agora hoje procurando momentos de prazer, momentos de alegria, mas são momentos mesmo, é coisa muito rápida, é passageira, é aquilo que alegra a carne, aquilo que satisfaz a carne, e acabam realmente interrompendo ou
prejudicando o seu relacionamento com Deus. E é exatamente isso que Deus não quer que aconteça com os seus filhos. Deus não quer que aconteça com você. É esse o aspecto agora que nós falamos da santificação. O Senhor quer que você procure se santificar. A santificação é uma coisa urgente hoje. Ela é urgentíssima, porque o Senhor Jesus está voltando e Ele está para buscar a sua igreja e, como Ele diz, Ele vem buscar a sua igreja sem mácula, uma igreja sem mancha. Então, uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha é o quê? Uma igreja santa. E é para isso que o Senhor nos criou, para estarmos vivendo em santidade e vivendo para Ele. Então, pare e pensa, meu jovem, pare e pensa, você aí que está achando que tudo pode, que tudo é lícito, né? Que tudo realmente pode acontecer e fazer. Tudo está bom para acontecer e para fazer. Tudo é agradável e aquilo que é agradável, de repente, você acha que pode. Então, presta atenção nisso. Agora, uma vez conhecendo a palavra de Deus, o Evangelho, e como eu já disse algumas vezes nesse vídeo já sentindo o perdão de Deus, agora precisa de mudança de atitude, precisa realmente mudar o pensamento, como Paulo diz. Porque agora nós temos que entender que não é tudo que pode. Paulo também fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então agora o cristão, eu e você, precisamos pensar nisso. O que realmente é para realizarmos ou fazermos. Aquilo que realmente nós podemos, aquilo que agrada a Deus. E aquilo que agrada a Deus é benefício para nós. Então vamos tirar da mente que tudo pode. Hoje é muito comum as pessoas procurarem palavras, mensagens, né, nas igrejas, na internet, palavras e mensagens que agradam os ouvidos, porque Deus te ama, Deus te entende, Deus está entendendo sua fraqueza, Deus está entendendo o seu momento, mas hoje é difícil alguém ouvir, se arrependa, as pessoas não estão aceitando mais. Se arrependa, mude a atitude, mude a direção, mude seu comportamento, mude suas palavras, não é mesmo? Pare de realizar aquilo que está desagradando a Deus. Faça um esforço um pouco maior para agradar a Deus. Esse tipo de palavra parece que espanta, assusta. E hoje a igreja então vai trazendo uma comodidade para as pessoas, porque as pessoas estão querendo ouvir essas coisas. Mas a palavra fala bem ao contrário. Eu quero citar para você o versículo que está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas no tempo da vossa ignorância. Pelo contrário, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também no vosso procedimento. Como está escrito, sede santos, porque sou santo. Isso aqui é uma ordem de Deus, meu querido. Minha querida, isso aqui é uma ordem de Deus. O ser santo não é uma opção. Ser santo é uma ordem. Você precisa se santificar. Eu preciso me santificar. Então nós vimos o primeiro aspecto da santificação, que é a salvação em Cristo Jesus, quando nós nos tornamos santos diante de Deus. E o outro aspecto da santificação é a nossa parte que temos que fazer, buscando realmente agradar a Deus nas nossas atitudes, palavras, ações e tudo aquilo que nós vivemos. A santificação realmente vai englobar todas as áreas da nossa vida. Então você tem que analisar como você está na sua vida individual com Deus, você tem que analisar como você está na sua vida no seu relacionamento. Está namorando? Como é que está andando o seu namoro? Está casado? Como é que anda o seu casamento? Como é que está o seu pensamento? No relacionamento com os filhos, como é que está lá? No seu trabalho, como é que anda as suas ações, suas atitudes, suas palavras? Na roda de amigos, como é que está as suas atitudes na roda de amigos? Na rede social, que tipo de mensagem, que tipo de vídeo, que tipo de linguagem, que tipo de fala, que tipo de material você tem visto na rede social? E em todos os aspectos, em todas as áreas, nós precisamos pensar nisso. Fomos projetados para ser santos desde antes da fundação do mundo e precisamos agora lutar, fazer a nossa parte para agradarmos a Deus nessa santificação que é tão urgente nesse momento, porque
Jesus Cristo está voltando. Paulo diz aos Tessalonicenses na sua primeira carta, no capítulo 5, no final já, ele está despedindo também, ele está se despedindo na primeira carta aos Tessalonicenses, e ele diz assim: o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o que Paulo está falando aqui é o seguinte, engloba tudo, tá bem? Espírito, alma e corpo. A pergunta é, o que você tem feito na sua vida espiritual? Você está andando segundo a vontade de Deus, está buscando crescer, está buscando se fortalecer, está tendo relacionamento com Deus, está buscando a palavra, está sendo conhecedor, está se fortalecendo para não cair em tentação. Você tem que lembrar também que Paulo fala que a sua luta não é contra o homem ou contra pessoas, a sua luta é contra forças celestiais, tá bem? A sua luta é contra espíritos malignos. Então, você precisa ler a palavra e se fortalecer para que o teu espírito esteja forte, tá bem? Para que você cresça espiritualmente, você precisa ouvir coisas que agradam a Deus, que louvam, que adoram a Deus. Então, pare e pense em tudo isso. A santificação realmente é esse processo. Agora, ele fala de espírito, né? Você tem que analisar a tua vida espiritual, como eu também tenho que analisar a minha vida espiritual, mas agora também ele fala de emocional, alma, que são os desejos, né, as intenções do coração, conservando a retidão. Então, os nossos desejos, nossos sentimentos também têm que estar na influência do Espírito para nós não desagradarmos a Deus e sim agradarmos a Deus nas nossas atitudes. E ele fala do físico também, ele fala espírito, alma e corpo. Então pode ser que você esteja, eu estou bem espiritualmente, né? Lendo a Bíblia, orando, mas você não está se cuidando, está relaxando, você está buscando prazeres no corpo físico, na carne, e isso também desagrada a Deus. Aí abrange muita coisa, você sabe, né? A postura do físico, a forma da vestimenta, o vício, né? Aí vai falar também da área sexual. Tudo isso engloba o físico e você precisa analisar, todos nós precisamos analisar o que temos feito com isso. É isso que Paulo nos alerta. E ele diz que sejamos irrepreensíveis, tá bem? Irrepreensíveis até para recebermos Jesus, que está muito próximo para vir, para que a vinda de Jesus realmente encontre a sua igreja sem mancha, sem mácula. Então fica aqui essas palavras para você pensar, para você analisar e para você sim buscar a santificação em Jesus Cristo, porque é o que mais o Senhor espera de mim e de você, do povo chamado povo de Deus, tá bem? Essas palavras fiquem gravadas no seu coração. Eu peço que você compartilhe essa palavra se você entende que é interessante, boa, para que as pessoas ouçam e que o Deus de paz te abençoe poderosamente. O amor do Senhor, do nosso Pai esteja na sua vida, a graça de Jesus Cristo inundando o seu ser e o Espírito Santo falando ao seu coração, aos seus ouvidos diariamente, em nome de Jesus, tá bem? Um grande abraço, muito obrigado.